que essa semana a gente teve um caso aí de um bebê de 1 ano que morreu de Covid aqui no Distrito Federal. E para falar sobre os efeitos da doença nos pequenos, eu vou conversar agora com a pediatra Paula Arruda. Doutora Paula, um ótimo dia para a senhora. Obrigada pela disponibilidade. A gente ouve muito que a Ômicron é uma variante mais leve, né? Mas infelizmente ela pode levar vidas como tem levado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Um ótimo dia. Bom dia, Narla. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. E realmente a Ômicron, ela causa quadros mais leves se a gente pegar todas as faixas etárias. Mas a gente não pode esquecer que a taxa de transmissibilidade é muito alta. Então, com isso, a gente vai ter cada vez mais pessoas doentes e, naturalmente, os quadros mais graves também vão aumentar. Hoje, para você ter ideia, Covid-19 é a segunda maior causa de óbito entre crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. As UTIs pediátricas estão cheias com quadros de Covid e, apesar de ser uma faixa etária que costuma ter quadros leves, eventualmente a gente tem quadros graves. Hoje morrem mais crianças de Covid-19 no Brasil do que de meningite, sarampo, de febre amarela. Isso não é desprezível. Com certeza, por isso é importante a vacinação e é uma vacinação segura. A gente vem dizer de novo, mais de 10 milhões de crianças já se vacinaram mundo afora, não tem casos graves, ou seja, é seguro as crianças se vacinarem, né, doutora? É seguro, a gente tem mais de 30 países no mundo que já estão avançando com a vacinação nessa faixa etária pediátrica. O risco de uma evolução para um quadro de Covid grave é muito maior do que o risco de complicação de uma vacina. Então, a gente pede para que os pais levem as crianças para vacinar também contra a Covid, assim como contra todas as outras doenças que existe vacina disponível no nosso PNI. Doutora, a gente está num período aí de início, né, das aulas, nas escolas. Quais cuidados que a gente tem que ter com as crianças, com aquelas que foram vacinadas e com as que não foram vacinadas também? Até os 5 anos de idade, por exemplo, meu filho tem 3 anos, ele está indo para a escola essa semana. Quais cuidados que a gente tem que ter com essa criançada toda? Então, a primeira coisa é que o retorno às aulas ele é fundamental, tá? A faixa etária das crianças, a faixa etária pediátrica foi a mais afetada pelo isolamento social. E a gente precisa lembrar que questões sociais estão envolvidas, cognitivas, desenvolvimento de habilidades. Então, eles são muito prejudicados com esse isolamento. É momento de voltar às aulas. A questão é que é importante manter dentro da escola as medidas sanitárias, né? Então, a gente precisa de distanciamento social, salas de aula ventiladas, se possível, aulas em ambientes abertos, as crianças e os professores usando máscara de forma adequada, lavagem sistemática das mãos e uso de álcool gel. Doutora, agora se a criança tiver sintomas aí da Covid-19, tem que testar? E tem várias opções de teste também, né? O meu filho já fez aquele da saliva, só cuspir num potinho e não tem dor, não tem nada e é seguro também, é eficaz. É seguro, é eficaz, ele é possível de ser feito. Então, a gente tem tanto a opção do RT-PCR nasal quanto salivar e também o antígeno nasal, da mesma forma como é feito nos adultos. A questão das crianças é que a gente vai testar sempre que houver suspeita, mas que a gente não tem como ter certeza se aquilo é Covid. Então, por exemplo, se essa criança em casa está com o pai e a mãe com Covid, com febre, e ela apresenta febre, tosse, não tem por que testar essa criança. A gente já parte do princípio que ela está com Covid. Agora, se o pai e a mãe dessa criança estão com Covid e essa criança está assintomática, a gente não testa, a gente não faz testagem em crianças assintomáticas. E naqueles casos em que a gente não tem certeza do contato com Covid e a criança apresenta sintomas que sugerem a infecção, aí sim, na dúvida, a gente vai fazer o exame. Por isso eu sempre comento, viu, doutora, que esse número de contaminados, ele não é real, né? Porque nem sempre é preciso fazer o teste e existe ali o diagnóstico clínico também. Até porque levar a criança para fazer o PCR, às vezes, é caro, às vezes a pessoa não consegue e o médico consegue diagnosticar ali. Agora, vamos lá, doutora, se a criança testar positivo, a gente medica, não medica, leva ao pediatra, não leva ao pediatra, quando é que tem que levar ao hospital? Os pais sempre ficam muito na dúvida.
Sim, então a criança testou positivo. A primeira coisa é a gente não se desesperar, né? Num primeiro momento, a gente vai tratar a Covid como qualquer outra infecção viral que essa criança possa ter. Então, deu positivo para a Covid, olha como seu filho está. Nas primeiras 24, 48 horas, muito esperado que essa criança tenha febre muitas vezes alta, persistente, que volta muito rápido. Isso é normal. Então, a gente medica para a febre e observa como essa criança vai ficar entre as febres. Na hora que abaixa, olha para o seu filho, está bem, está ativo, volta a brincar um pouquinho, está comendo mais ou menos, continua observando. Está urinando bem, né? Então, você continua tendo tranquilidade para observar. Passou de 3 dias de febre, leve para ser examinado. Se essa criança, desde o primeiro dia, se mostrar muito prostrada, mesmo quando a febre abaixa, está muito amuada, está muito quietinha, leva para alguém ver. E se você tem dúvida se o seu filho está cansado, está com dificuldade para respirar, também é importante levar para avaliação. Eu prefiro que peque por excesso do que fique em casa na dúvida. Com certeza, doutora Paula, muito obrigada pelas informações. Com certeza esclareceu aí as dúvidas de muitos pais.